Meus prezados irmãos, boa noite. Hoje é dia 20 de janeiro de 2025, segunda-feira. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, rogando que nos envolvam num manto de paz e de amor, que a nossa psicosfera esteja preparada para todos os trabalhos que se desenvolverão na noite desta segunda-feira. Bem, meus irmãos, sempre agradeço a Deus por essa possibilidade de aqui estarmos, a Jesus, e também agradeço sempre pelo convívio que temos com esses nossos irmãos da espiritualidade, esses bondosos espíritos que pertencem à comissão de Abel Sebastião de Almeida, zelosos amigos da espiritualidade, sempre ao nosso lado. Nos conhecem, sabem das nossas necessidades e nos auxiliam permanentemente. Tenhamos a certeza disso. Então, meus irmãos, agora, antes de nós entrarmos, segunda-feira é um dia especialmente dedicado ao Evangelho segundo o Espiritismo. Então, antes de nós ouvirmos a palestra da nossa irmã, a Vanessa, eu gostaria de pedir à nossa irmã Marise que faça a leitura de uma página preparatória. A página preparatória, ela é muito importante para os nossos trabalhos. Ela nos harmoniza, ela adequa a nossa vibração, a nossa mente ao tipo de trabalho que estamos desenvolvendo. Então, por favor. Boa noite. Auxílio eficiente, do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier. E abrindo a sua boca, os ensinava. Isso está em Mateus, no capítulo 5, versículo 2. O homem que se distancia da multidão raramente assume posição digna à frente dela. Em geral, quem recebe autoridade cogita de encastelar-se em zona superior. Quem alcança patrimônio financeiro elevado costuma esquecer os que lhe foram companheiros do princípio e traça linhas divisórias humilhantes para que os necessitados não aborreçam. Quem aprimora a inteligência quase sempre abusa das paixões populares facilmente exploráveis. E a massa, na maioria das regiões do mundo, prossegue relegada a si própria. A política inferior converte-a em joguete de manobra comum. O comércio desleal, nela procura o filão de lucros exorbitantes. O intelectualismo vaidoso envolve-a nas expansões do pedantismo que lhe é peculiar. De época em época, a multidão é sempre objeto de escárnio ou desprezo pelas necessidades espirituais que lhe caracterizam os movimentos e atitudes. Raríssimos são os homens que a ajudam a escalar o monte iluminativo. Pouquíssimos mobilizam recursos no amparo social. Jesus, porém, traçou o programa desejável, instituindo o auxílio eficiente, observando que os filhos do povo se aproximavam dele, começou a ensinar-lhes o caminho reto, dando-nos a perceber que a obra educativa da multidão desafia os religiosos e cientistas de todos os tempos. Quem se honra, pois, de servir a Jesus, imite-lhe o exemplo. Ajude o irmão mais próximo a dignificar a vida, a edificar-se pelo trabalho sadio e a sentir-se melhor. Um texto lindo, né? E
Como não posso deixar de falar, campanha do quilo, domingo, quem puder ajudar, cesta básica R$ 55. É só fazer um Pix, tá bom? Obrigada. Bem, meus irmãos, realmente o texto tem tudo a ver com os nossos programas sociais. Nossa irmã lembrou bem da campanha do quilo. Todo último domingo de cada mês nós temos esta campanha. A campanha do quilo é muito antiga na nossa casa. Ela radica de 1976 ou 77 para cá. Então, a nossa casa mantém isso, como a Ronda do Pão, que já passou de 10 anos, não é, Jorge? Começou pequena e hoje é um movimento grande, muitas pessoas que vão às ruas da cidade atendendo os nossos irmãozinhos necessitados. Então, campanha do quilo, agora nesse último domingo, não deixem de participar se puderem, começa às 9 horas, e se puderem participar financeiramente, como a nossa irmã lembrou, será muito bom também. Mas a participação pessoal, a vinda aqui, já é excelente, tá bom? Então, meus irmãos, vamos agora prestar a máxima atenção no que a nossa irmã Vanessa vai nos trazer na noite de hoje. Ela vai fazer o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e que ela seja muito inspirada nessa noite. Boa noite, meus irmãos. Tá funcionando? Tá. Vou botar mais alto. Boa noite. Todos me escutam? Não? Tá baixo? Aí eu não sei, vou precisar de uma ajuda técnica aqui. Tá ligado? É isso. Então eu vou falar um pouco mais alto. Pronto. Boa noite, meus irmãos. Muito obrigada por todos que vieram aqui nesse feriado. Sei que é difícil, mas espero que vale a pena para vocês o estudo que a gente vai ter hoje. Então, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 8, que é de título Uma Realeza Terrestre. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de Nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra se eu não compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E, como que para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava, por não terem sangue nobre. Como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas com que tanta avidez se requestam na terra. Para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunto que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Ó Jesus, tu disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, o caminho através das urzes e dos espinhos, não por entre as flores. Correm os homens por alcançar os bens terrestres como se os houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste,
os únicos que lhes podem facultar acesso a esta. Compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem. É o traço de união entre o céu e a terra. Não os esqueçais. Uma rainha da França, 1863. Então, esse é o depoimento de um espírito que foi rainha da França e que, assim que chegou no plano espiritual, percebeu que toda a nobreza, toda a realeza que ela viveu aqui no planeta Terra, toda a riqueza, o ouro, a pompa, de nada valia lá no plano espiritual. Então ela conta isso nesse depoimento dela. E para a gente entender um pouquinho melhor sobre o que ela fala ali naquele texto, eu trouxe aqui o diálogo entre Jesus e Pilatos, aonde ele fala que o meu reino não é deste mundo, ou seja, o reino de Jesus não é deste mundo. Então Pilatos, ele questiona Jesus sobre isso. Então eu vou ler aqui para vocês esse relato. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Ainda não é aqui, né? Ele fala que ainda não. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? E Jesus lhe responde: Tu dizes, sou rei, não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Então, nesse diálogo, Pilatos questiona Jesus a respeito desse reino. Que reino é esse? Né? Porque todos falavam que ia vir aí o grande rei, que ia governar, e existia esse medo. Os bebês, muitos bebês foram assassinados nessa época que Jesus nasceu, justamente por causa desse medo de vir o novo rei. E quando Jesus, já mais velho, pregando os ensinamentos dele, Pilatos questionou, né? Você é o rei, então? Você se considera rei? E ele fala: sou o rei, porque dizes, mas o meu reino não é deste mundo. E o que ele quer dizer com isso? Primeiro que, naquela época, Jesus sempre precisou falar muito conosco através de analogias, histórias, parábolas, etc. E o que ele quer dizer aqui, que o reino dele não é deste mundo, ele diz que é do mundo espiritual. Só que nós, naquela época, ainda engatinhando, né, na nossa evolução, na nossa jornada espiritual, a gente não conseguia entender o que significava esse mundo espiritual. Então, ele não poderia falar abertamente sobre o que é o mundo espiritual, porque não haveria esse entendimento, ainda não estava aderente ao entendimento da época. Então, nós, os espíritos habitantes da Terra, naquela época, e com certeza nós estávamos lá, não tínhamos ainda o preparo para entender que Jesus era o governador da Terra, né? Então, Jesus é a entidade espiritual responsável pelo progresso evolutivo do nosso planeta. Então, ele, por exemplo, para ele poder vir ao planeta Terra, foi um processo de quase 1 milênio de preparação para que ele pudesse baixar o padrão vibratório dele, se igualar ao planeta Terra para poder vir. Jesus não tinha mais perispírito, por exemplo, de tão evoluído, de tão etéreo que ele chegava a ser. Então ele teve que se preparar para vir para cá. Então ele realmente estava em um lugar que não era o lugar das paixões como o planeta Terra, enfim, dos vícios. Era o reino dos céus, como ele fala aqui, era o mundo espiritual, tá? Então, ele é muito mais do que a palavra rei pode representar, porque aqui no planeta Terra, um rei é o detentor
de toda a riqueza de um reino, de um país, de um condado, enfim. E é a pessoa que comanda, que dirige, que diz o que tem que ser feito. E quando ele diz que esse reino não é deste mundo, ele fala muito mais desse local não físico e muito mais espiritual, que é a vida futura. Então, é pensando nessa vida futura que ele diz que o meu reino não é deste mundo. E com as informações trazidas pelo Espiritismo, é que Jesus participou da formação do planeta Terra. Então, a doutrina espírita, com todos os ensinamentos que ela traz para a gente, ela chancela essa afirmação de Jesus. Então, uma vez que revela a estrutura cósmica sobre a reencarnação, o Espiritismo hoje, uma das principais bases que a gente traz aqui é a reencarnação. É através da reencarnação que nós podemos evoluir, que nós podemos aprender, que nós podemos espiar o que fizemos em outras vidas. Então, quando ele diz, né, sobre a reencarnação, ele fala dessa vida futura. Então, o Espiritismo ele reforça isso. Jesus lançou essas sementes quando ele falou da vida futura, dizendo que o reino dele não era deste planeta Terra, era em outro lugar. Então, quando Jesus falou sobre isso, ele prometeu o Consolador. E o Consolador é o Espiritismo. O reino de Jesus. Então, esse depoimento da Rainha da França, ele nos mostra que esse poder temporal, que é o poder que nós temos aqui no planeta Terra, não é o que levaremos para o plano espiritual. Então, não importa se nós somos juízes, reis, rainhas, presidente, o que formos, o poder que nós tivermos aqui no planeta Terra não vai ser levado para o plano espiritual. Eu acho interessante que muitas vezes as pessoas têm muita curiosidade de saber o que foram em vidas anteriores. Poxa, será que eu fui uma rainha? Será que eu fui um rei? Será que eu fui uma princesa? Nunca ninguém cogita a possibilidade de ter sido um pobre andarilho que sofreu muito, ou um ladrão que roubava para sobreviver. Mas com certeza, se nós estamos hoje aqui no planeta Terra, nesse momento, nós não éramos tão evoluídos assim. Então, voltamos aqui hoje para poder tentar ver se conseguimos. Estamos repetindo de ano até conseguir passar para a próxima fase. E só tem duas coisas que levamos para o mundo espiritual, que são as coisas boas e as coisas ruins que fazemos. O plano espiritual, quando a gente desencarna, tem uma vantagem, né? Porque lá se considera pelo menos tudo o que fizemos de bom e não só o que fizemos de mal. Então existe ali um peso. Poxa, Vanessa, você tratou mal lá aquela pessoa, mas você também fez isso. Então ali existe um equilíbrio, existe uma consideração por tudo de bom que a gente faz aqui. Então a justiça divina nos julga pelo erro e acerto, porque todos somos passíveis desse erro. Então aqui a gente veio para aprender. Nós não somos nem um pouco perfeitos. A verdade é essa. Nós estamos aqui para tentar ser um pouquinho melhor do que éramos em outras vidas. E o que a gente pode fazer para chegar ao reino dos céus? Esse reino que Jesus fala, que é o reino dele, que não é deste planeta Terra. E aqui eu trouxe essa passagem. Se vós permanecedes na minha palavra verdadeiramente, sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então essa é uma passagem de Jesus, ele fala isso para um dos discípulos.
E ele diz que a verdade vos libertará. O que ele quer dizer com a verdade vos libertará? Ele quer dizer que você encontrar o seu verdadeiro caminho, o caminho da bondade, do amor, da humildade, é o caminho da verdade. Então aqui ele fala, qual é o caminho da verdade? O caminho para se chegar à verdade é a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, além da benevolência para com todos. Então isso aqui é uma passagem que a própria rainha falou, eu repeti aqui para a gente relembrar um pouquinho o que ela falou naquele depoimento. Então o caminho para se chegar na verdade é a abnegação, é a humildade, é a caridade em toda a sua celeste prática, além da benevolência para com todos. E aqui ela ainda diz, procurai-lhe, pois, o caminho através das urzes e dos espinhos, não por entre as flores. E o que ela quer dizer com isso? Isso me lembra muito aquela parábola da viúva pobre, em que Jesus diz que os muito ricos estavam doando muito dinheiro, então eles podiam doar muito dinheiro, e a viúva pobre chegou lá para doar e ela só tinha 2 moedas, e ela doou essas 2 moedas. E aí ele questiona, qual é a doação que vale mais? Será que é a doação que tem mais quantidade ou é a da viúva pobre que doou as 2 moedas? E aí ele explica que é a da viúva, porque ela doou tudo que ela tinha. Ela tinha pouco e ela doou tudo que ela tinha, enquanto os outros que tinham muito dinheiro doaram o que não fazia falta para eles. Então isso serve como uma reflexão para os nossos dias atuais, sobre o que nós estamos fazendo para encontrar esse caminho da verdade. Qual é a prática de caridade que a gente anda atuando? Será que quando a gente pega, por exemplo, aqueles 50 reais e doa, sem estar realmente preocupado se aquilo vai fazer bem ou não, aquilo tem mais peso do que, por exemplo, você acordar num domingo de manhã, um domingo de sol, que você poderia estar indo na praia, e aí você vai lá, perde aquele domingo, perde entre aspas, porque você está ganhando, e aí você acorda cedo naquele domingo e você vai lá, por exemplo, doar um alimento para quem precisa. Não tem o valor financeiro. Acordar cedo no domingo e ir para um trabalho social não tem um valor financeiro. Você não gastou seu dinheiro ali. Você investiu o seu tempo ali. Você colocou o seu tempo ali. Será que aquilo não vale mais do que simplesmente pegar qualquer trocado e dar por dar? Será que quando a gente está limpando o nosso armário e a gente pega aquele monte de roupa velha que está furada e a gente fala, poxa, vou doar isso aqui, vou fazer o bem. Só que, na verdade, será que você realmente está fazendo o bem na sua maior potência, pegando aquela roupa velha que você não quer mais, que você quer descartar, achando que você está favorecendo alguém e a roupa está tão poída, está tão velha? Não vale mais a pena, de repente, você olhar no inverno, quando você vai olhar os seus casacos e fala, poxa, esse casaco aqui, ele tá bom. Eu ainda uso de vez em quando, mas eu uso pouco. Eu uso mais os outros. Eu acho que eu vou dar esse casaco aqui. E aí você pega um casaco que não é velho, não é furado, não é poído, que é um casaco que você usaria, e você pega e doa porque você quer ajudar. Então é a intenção que a gente coloca na nossa ação, e aí é isso que ela fala aqui. Procurai-lhe, pois, o caminho através das urzes e dos espinhos, não por entre as flores, porque é muito fácil eu pegar um dinheirinho aqui e dar, que é um dinheiro que não vai fazer falta para mim. Ah, é 50 reais, vou dar por dar.
só para ficar com a consciência tranquila. Ah, já ajudei. Esse mês já ajudei, dei R$50. Ajuda, com certeza. Mas será que realmente você não poderia estar fazendo mais um pouco? Não financeiramente falando, mas investindo o seu tempo, atuando na caridade de uma forma um pouquinho mais incisiva? Esse é um questionamento. Esse é um dos caminhos da verdade que Jesus falou quando ele mencionou que a verdade vos libertará. E aqui eu trouxe, para corroborar esse assunto, um trecho da revista O Reformador, de junho de 1959, em que Emmanuel fala, né, no artigo Humildade de Espírito: receberás precioso mandato de autoridade entre as criaturas terrestres. No entanto, se não procuras a inspiração do Senhor para distribuir os talentos da justa fraternidade, como quem está convencido de que todo o poder é de Deus, transformar-te-ás pouco a pouco no empreiteiro inconsciente do crime, por favoreceres a própria ilusão, buscando um incenso a ti mesmo na prática da injustiça. Então lembra um pouco também da parábola dos talentos, que a gente recebe os talentos, mas se a gente não usa, não serve para nada. Se a gente enterra esse talento, para que serviu isso? Para que a gente veio aqui no planeta Terra? Para que a gente recebeu essa oportunidade de Deus, que era estar aqui para evoluir, para galgar mais um degrau na escala da evolução, se a gente não aproveita isso, né? E ele completa aqui: erguerás teu nome no pedestal da cultura, contudo, se te não inclinas à sabedoria da eternidade, acendendo a luz em benefício de todos, como quem não ignora que toda inteligência é de Deus, depressa te rojas ao chavascal da mentira, angariando em teu prejuízo a embriaguez da vaidade e a introdução à loucura. Aqui ele usa um linguajar mais antigo, né? Mas a gente consegue entender o que ele quer dizer. Então, se a gente não inclina, quando ele fala inclinas à sabedoria da eternidade, o que significa isso, a sabedoria da eternidade? É entender que nós somos eternos e o que a gente planta aqui, a gente eventualmente vai colher lá na frente. Nós somos espíritos que continuarão aqui. O nosso corpo é esse corpo nesse momento. Depois, na próxima vida, já é outro. Mas a gente vai estar carregando ainda a nossa malinha pesada ali das outras vidas. O que a gente quer levar para a próxima vida? O que você quer colocar nessa mala que você está preparando para a próxima vida? São coisas boas? São coisas ruins? Ou não é nada? Será que a gente vai com a mala vazia? É importante também pensar nisso, porque mas eu não faço mal para ninguém. Mas e o bem? Você faz o bem? Você está fazendo o que com a sua malinha? Quando você chegar lá no plano espiritual, seu mentor vai falar: me mostra aí o que você trouxe. Abre aí a sua malinha. Você vai abrir uma mala vazia? Você vai falar: poxa, não fiz nada. Desperdiçou uma vida inteira. Desperdiçou uma reencarnação inteira não fazendo nada, né? Só na hora em que diminuímos a nossa pretensão, vaidade e orgulho é que abrimos espaço para que a verdade divina se faça presente. Essa reflexão é uma forma de autoanálise também. Então, o que nós estamos fazendo para reduzir a nossa pretensão, vaidade e orgulho? Porque é só através da cura desses 3 pontos que a gente consegue acessar essa verdade divina. Acessar o que Deus trouxe para a gente. E que eu falei nos slides anteriores, né? A verdade divina é a caridade, a humildade, o pensamento em Deus. É óbvio que nós somos imperfeitos. Como falei ali um pouco antes, todos estamos aqui aprendendo,
Então, também não julgar o irmão que está em aprendizado também é uma forma de caridade. Poxa, mas eu tô aqui trabalhando no centro pra caramba, tô fazendo um monte de caridade, e o fulano que faz caridade junto comigo é um cara chato pra caramba, ele faz isso, isso e assado. Por que você não aproveita, então, e faz uma oração para ele? Porque a oração é uma forma de caridade. Óbvio que a gente nem sempre lembra disso, né? Por exemplo, eu mesma, hoje, vou dar um exemplo que aconteceu comigo hoje. Estava vindo para cá, dirigindo, e um carro me fechou. E óbvio que a minha primeira reação foi xingar o cara. Xinguei o cara. E aí eu tava lá, praguejando no carro, aí daqui a pouco eu parei e pensei assim, falei, caraca, Vanessa, você tá indo pro centro fazer uma palestra que fala sobre caridade. Como é que você tá aí xingando o cara que te fechou? Então, a gente também tem que entender que nós não somos perfeitos, mas vigiamos os nossos pensamentos, vigiamos as nossas atitudes. Então, é não deixar isso tomar conta da gente. É perceber que você está indo ali pelo caminho do erro e volta aqui, vamos parar, vamos analisar, vamos vigiar o nosso pensamento. Jesus disse, orai e vigiai. E muitas pessoas falam que o correto mesmo deveria ser vigiai e orai. Vigiar bastante as nossas atitudes e pensamentos e complementar isso com a oração. Então, prestar muita atenção no que a gente está fazendo. Como é que eu posso ajudar no meu dia a dia? Poxa, eu preciso todo final de semana perder meu domingo ou meu sábado? Se você não tem o seu domingo, o seu sábado, se você não está preparado ainda, porque o trabalho ele se apresenta para quem está preparado. Então, se você ainda não se sente preparado, tudo bem, sua hora vai chegar. Mas tenta começar com uma oração. Às vezes você está passando na rua, vê uma pessoa em situação de rua, passando fome. Ah, eu não quero dar dinheiro. Faz uma oração. Faz uma oração para essa pessoa. Às vezes você brigou com um amigo no trabalho. Faz uma oração para essa pessoa. É difícil, eu sei, você está com raiva. Mas tenta vigiar essa atitude, esse pensamento. Porque é essa porta que vai te levar para esse caminho da verdade que Jesus fala aqui. É importante a gente estar sempre atento às nossas atitudes e pensamentos. É muito difícil. E volto a falar, né? Não vamos julgar o amigo que a gente vê que está em dificuldade também. Você vê aquela pessoa que ficou brava com você por algum motivo e ela não consegue te perdoar. E você, né, poxa, eu frequento a casa espírita, eu sou muito evoluído. Fulano não é. Fulano ainda tem muito a aprender. Tem muito a aprender, tá ainda muito atrás de mim. Eu sou muito melhor que ele. Será? Será que a gente é muito melhor? Assim? Se fosse, a gente não estava aqui, primeiro, no planeta Terra, junto com ele, aprendendo. Segundo, a gente já estava com outro pensamento em relação a essa pessoa. A gente já estava aqui pensando, poxa, vou fazer uma oração aqui para que ele se acalme, para que Jesus traga paz para o coração dele, para ficar tudo bem. Eu sei que é difícil. A gente, na hora da raiva também, a gente não quer saber de falar, de fazer uma oração. Mas é importante a gente tentar, pelo menos tentar. E a verdade vos libertará. O que nós estamos fazendo em nosso íntimo para chegar até a verdade divina? Então, o que a gente tem feito no nosso dia a dia? Poxa, será que eu tenho que fazer uma caridade todo dia? Eu não consigo, não tenho tempo. Oração. Vai fazer uma oração. Né? Um pensamento que você dirige para aquela pessoa já
pode mudar tudo, pode mudar a tua psicosfera. Ah, mas não vai ajudar ela? Será que vai ajudar ela? Não importa. Você está tentando, você está fazendo. Só o fato de você elevar o seu pensamento já muda o seu padrão vibratório. E se tinha algum espírito ali menos simpático, já vai sair de perto de você. Com uma oração a gente já atrai um espírito um pouquinho melhor para fazer companhia pra gente. Um espírito que está ali mais voltado para o bem. A gente chama o nosso mentor, ele vem. Então é sempre manter o pensamento firme em Deus. Sempre manter o pensamento no alto. Não abaixar os nossos padrões vibratórios quando nós estamos tristes, chateados, com raiva. Porque todos nós aqui somos humanos. Então todos nós sentimos tudo isso. A gente sente raiva. Mas é aí que está. Principalmente nós como espíritas, com o conhecimento que nós temos, vem uma responsabilidade muito maior com esse conhecimento da gente agir corretamente. Então a gente sabe o que precisa fazer. E se a gente não faz, a gente está sendo irresponsável. Como é que nós agimos na casa espírita e como nós agimos no nosso lar? Eu digo por mim, aqui na casa espírita eu sou um amor com todo mundo, adoro todo mundo sorriu para todo mundo, coisa boa. Em casa, já não sei, né? Quando a louça tá na pia lá, suja, já fecha a cara, não gosto. O que eu faço? Na hora que eu vejo a louça suja na pia, eu penso, pô, vou fazer uma oração aqui? Bem que eu queria, mas nem sempre é o primeiro pensamento que vem. Mas a gente tenta, a gente olha e fala, não vou me estressar com isso. Aí você sai, Jesus, me ajuda, pelo amor de Deus. Jesus, vem aqui, me acalma meu coração. Vou lavar essa louça aqui. Vou lavar essa louça porque não vou me estressar. Pronto, resolvido, você lavou a louça. Tudo certo, né? A minha mãe tá de prova, tava aqui agora há pouco. Ela saiu bem na hora que eu fui falar do comportamento da gente em casa, né? A gente em casa, com os nossos pais, com os nossos irmãos, pelo convívio, é muito difícil a gente manter sempre esse padrão vibratório elevado. Primeiro que a gente vem em família por um motivo específico, né? Normalmente que é para a gente acertar os ponteiros com as pessoas. Então, se eu vim filha da minha mãe, do meu pai, irmã dos meus irmãos, é porque eu preciso acertar alguma coisa com eles. E é difícil, é muito difícil. E aí é que está essa responsabilidade. Agir bem na casa espírita é fácil, vai por mim. Difícil é a gente conseguir manter esse pensamento e essas atitudes em casa. E é por isso que a gente vem aqui no planeta Terra. A gente vem justamente para aprender a agir de forma correta no íntimo do nosso lar, que é o lugar mais difícil. Mais difícil. Estamos em busca do equilíbrio? Por que o equilíbrio? Porque nós estamos ainda muito longe de sermos seres perfeitos. Muito longe. Então, a gente precisa buscar o equilíbrio aqui. É óbvio que de vez em quando a gente vai ficar chateado, a gente vai ficar triste, com raiva. Vamos. Mas vamos buscar o equilíbrio para não deixar que esses sentimentos nos dominem. Não vamos nos deixar ser dominados pela raiva, pelo ódio, pelo rancor. O rancor é terrível. O rancor, ele corrói o nosso coração. Quando a gente está triste com uma pessoa, a gente acha que aquela pessoa fez mal pra gente, o coração, ele começa... tem uma história muito interessante de Chico Xavier. Será que ainda dá tempo? Tô quase acabando. Tem uma história muito interessante de Chico Xavier, em que ele tinha um cachorrinho, e o cachorrinho já estava muito doente.
E um dia ele chegou em casa e o cachorrinho tinha desencarnado. E ele ficou triste, mas tudo bem, o cachorrinho estava doente. E aí veio um irmãozinho perto dele, perto de Chico Xavier, um irmãozinho não encarnado, que não era lá essas coisas de evolução, né? E virou para ele e falou assim: você sabe quem foi que matou o seu cachorrinho? Foram as suas irmãs. E aquilo para Chico Xavier foi um baque. Ele, caramba. E agora? E sabe o que Emmanuel falou para ele? Você vai descobrir o que elas querem mais ganhar na vida delas e você vai presentear elas. Porque isso está corroendo seu coração. A mágoa. A mágoa estava corroendo o coração dele. Estava fazendo mal para ele. Estava baixando o padrão vibratório dele. E Emmanuel virou e falou assim: você vai lá e vai dar de presente para ela que matou o seu cachorrinho o que ela mais quer ganhar na vida. Nunca souberam que Chico Xavier sabia dessa história. Chico Xavier foi lá e deu uma, se eu não me engano, posso estar errada, uma máquina de costura. Uma máquina de costura. E elas ficaram felicíssimas, felicíssimas, felicíssimas. Elas achavam que estavam ajudando. Poxa, aquele cachorrinho estava dando tanto trabalho, vamos poupar o sofrimento dele. Mas aquilo magoou Chico de um jeito. E Emmanuel foi lá e falou assim: não, senhor, você não vai ficar com essa mágoa, não. Você vai lá e você vai presentear elas. Agora imaginem, isso Chico Xavier. Imagina a gente, se a gente ia pensar num negócio desse. Ah, eu vou presentear a pessoa que me maltratou. Eu não pensaria nisso. Mas é uma história que faz a gente refletir um pouco sobre as nossas atitudes, né? E chegar no equilíbrio. Então, vamos em busca da verdade. Boa noite, meus irmãos.